Scroizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Wandinha. Sim, estamos caracterizada por um bom motivo. A série ela estreia oficialmente na Netflix na próxima quarta-feira, dia 23, um dia antes do Jogo do Brasil, sim. Mas esse vídeo ele tá saindo hoje porque eu já tive a oportunidade de assistir a série completa, aos 8 episódios, e por isso esse vídeo aqui é pra falar o que eu achei, o que você pode esperar, lógico, tudo sem spoilers. Lembrando vocês que depois, quando a série estrear, vai ter vídeo com spoilers aqui, possivelmente teorias também, aquela cobertura que vocês gostam bastante. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, Wandinha, né, tava um mistério até então do que exatamente seria sobre a série. A gente teve uma sinopse oficial que basicamente falava: inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Adams pode estar meio morta por dentro, mas a escola nunca mais. Ela vai fazer amigos e inimigos e investigar assassinatos. E assim, é uma sinopse bem honesta, né? Mas a gente não sabe exatamente o que esperar. E quando eu assisti aos trailers, eu achava que ela ia ser uma série muito mais com pegada teen, o que não deixa de ser, tá? Mas ainda assim, eu acho que ela tem uma obscuridade interessante, tanto pela parte da família Addams, também pela produção do Tim Burton. Então a escola, ela basicamente vem como esse pano de fundo aí para contextualizar a história e passar no mesmo local, e também trazer toda a discussão do que é a escola e também a comunidade ali no entorno. Então é uma série que ela acaba discutindo bastante sobre você ser diferente. Mas, olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Apesar da escola ficar de pano de fundo, ainda assim eu acho que tem uns aspectos bastante nostálgicos pra quem é mais velho, né? Quando teve a apresentação da escola, porque sim, a gente também tem o clichê adolescente de apresentação, quem é cada um, pra conhecer bastante sobre esse universo. Eles começam a trabalhar bem a mitologia porque eles acabam trazendo outras criaturas, né? Então, quando a gente teve essa apresentação clichê da escola, me remeteu muito Harry Potter. Sim, eu acho que também tem muito do estilo do Tim Burton filmar também. Então, a forma que as coisas elas são apresentadas, elas têm uma vibe bem mais sombria, né, como eu falei, porque a gente tem a família Addams, né, como o pano principal, principalmente por causa da Wandinha, mas não foi só Harry Potter que me lembrou, mas também o mundo sombrio de Sabrina. Sim, pirem, vocês lembram que quando a Sabrina, ela tava ali em Greendale e tudo mais, e depois ela foi pra escola de bruxas, e a escola de bruxas não aceitava muito bem? É mais ou menos essa vibe, só que em O Mundo Sombrio de Sabrina, ela queria se enturmar com as pessoas. A Wandinha, ela já não faz tanta questão, então ela é muito segura de si, né? É mais a galera que tá interessada ali nela. A família dela, de uma forma geral, também tem um histórico ali na escola, então é muito interessante como eles fizeram a amarração disso tudo, desse universo teen, mas ao mesmo tempo não ser uma história sobre a Wandinha na escola, até porque a parte principal aí é um mistério, sim, que nem a própria sinopse oficial falava, né? A gente tem uma recorrência de assassinatos, então é muito mais uma série de investigação do que uma série de escola, mesmo que macabra aí com a Wandinha. O que é interessante, porque a gente vê que as próprias referências que eles utilizam são referências mais adultas. Óbvio, eu falei aqui de Harry Potter e O Mundo Sombrio de Sabrina, que são obras relativamente mais recentes. Harry Potter nem tanto, né? Eu era criança, adolescente, pré-adolescente quando Harry Potter tava lançando. Sim, gente, eu tenho 30 anos, vou fazer 30 anos em dezembro. Mas quanto ao mistério, eles de fato usam referências de alguns filmes de terror que são clássicos. Então, no próprio trailer você tinha visto, né? Tinha um momento que era bem Carrie estranha, ou até mesmo Frankenstein, né? Porque eles utilizam um pouco da roupagem, da criação do Frankenstein, da criadora, né? Que ela foi muito jovem, então acaba fazendo um paralelo aí com a Wandinha, do que a gente vê aqui também. Mas também como o mistério é conduzido, então uma das grandes referências é a Agatha Christie, do Quem é o Assassino, e também Edgar Allan Poe. Então as referências elas são muito boas e o mistério ele é bastante instigante. A única coisa que eu vou falar é que eu senti que às vezes demoravam algumas coisinhas, porque em Wandinha, né, eles querem trazer um pouco dessa roupagem adolescente, então eu sinto que em alguns momentos a gente ficava preso em alguns clichês que eles eram desnecessários. E óbvio, eu tava muito mais interessada no mistério, então só queria que fosse mais direto ao ponto em alguns aspectos, e aí eu senti que alguma dessas coisas elas foram para preencher aí uns buracos numa série que talvez poderia ser um pouco mais rápida, até porque o próprio mistério em certo momento eu já sabia quem que era. Óbvio, não vou mentir aqui pra vocês também que eles me tiraram dessa desconfiança, mas no final acabou que eu tava certa em quem eu achava ali
na meiuca. No vídeo com spoilers a gente conversa mais, até porque isso é um dos tópicos que eu não posso falar nesse vídeo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que eu acho que ele é um universo muito bem direcionado, sabe muito bem as referências que quer utilizar, e ao mesmo tempo ele consegue trazer uma roupagem um pouquinho mais atual, principalmente quando ele se mistura entre terror clássico e uma pegada um pouquinho mais adolescente, young adult aí. Então eu acho que é uma pitada na medida, assim. Mas eu devo dizer pra vocês, né, eu cheguei a falar de O Mundo Sombrio de Sabrina, mas Wandinha, gente, é muito melhor produzido. E olha que eu amava O Mundo Sombrio de Sabrina, tá? Porque a gente tem um peso muito grande aí no nome da série, que é o Tim Burton. Pra quem tá familiarizado com as obras do Tim Burton de uma forma geral, com certeza vai reconhecer inúmeras coisas da assinatura dele, porque ele assina como produtor executivo e ele dirige o primeiro episódio. O primeiro episódio, ele é um negócio absurdo de você ver, porque tem umas cenas aéreas muito bem filmadas, tem alguns posicionamentos, assim, de personagens que você vê que aquele take, ele foi pensado. Sério, eu fiquei bastante impressionada e devo dizer também, temos uma criatura aí na série, e essa criatura, gente, no momento que eu vi, eu falei, Tim Burton. E aí, depois até de ter assistido tudo, eu encontrei o vídeo da própria Netflix do Por Trás das Câmeras, e lá eles falavam que, de fato, foi uma concepção do próprio Tim Burton. Então, pra quem tá familiarizado com as obras, esse é mais ainda um plus aí da série, porque em vários momentos você vai ver que tem bastante o dedo dele. E você vê isso também na produção, a coloração, isso é um aspecto que eles também falam nesse vídeo, né? A paleta de cores, de como que é feita a série de uma forma geral. Então, assim, gente, é uma série bem bonita de se ver, ainda mais quando a gente tá falando da Wandinha, né? Que tem esse tom mais mórbido, então as cores, elas se destacam muito. E tem outra coisa ainda dessa parte técnica, tá? É a trilha sonora. Nossa, gente, eu fiquei bastante impressionada, porque eles trazem o contexto da Wandinha tocar cello, que a gente já tinha visto ali nos trailers, mas a gente vê que tem várias músicas atuais que acabam sendo tocadas em cello, então é muito impressionante. Isso não necessariamente a Wandinha, né, mas ao longo da série como um todo, eu acho que a trilha sonora tá um negócio absurdo. Então, assim, você imagina, um negócio muito bem produzido, mas esse plus aí, né, da trilha sonora, compondo tudo, sério, foi uma série que eu fiquei bastante impressionada. Eu digo pra vocês que eu já imaginava que seria um pouco nessa pegada, mas ver de fato é realmente bastante impressionante, e dá pra ver que eles tiveram muito cuidado, assim como eles tiveram cuidado também com o universo da família Addams, né? A gente tem aí o tio Chico, tem o Feioso, o Tropeço, o Mãozinha, assim como a Mortícia e o Gomes também. E essa série, inclusive, ela tem um adendo, porque a antiga Wandinha da minha época, vou fazer essa parte, tia, que era interpretada pela Christina Ricci, ela também tá no elenco aqui. E teria sido interessante se ela fosse a Mortícia, tá? Mas ela acaba sendo meio que uma professora ali, coordenadora dos alunos e tal. É uma personagem que é bastante interessante. E também o estalo, né? A gente vê que é um aspecto que eles já utilizam ali no trailer também. Eles dão uma roupagem, um significado pra esse estalo aqui, que é bastante interessante. Mas devo dizer pra vocês, gente, o Mãozinha é simplesmente o melhor personagem da série. Sério, ele é sensacional, e eu também achei muito interessante a forma que eles trouxeram a comunicação do Mãozinha, que muitas vezes acaba utilizando da linguagem dos sinais. Eu achei que foi um toque muito legal, e é muito legal ver a interação da Wandinha com o Mãozinha. Então vamos falar dela, maravilhosa Jenna Ortega, que vem aí como a Wandinha. Primeiro que, assim, gente, amei como ela está uniformizada, o look da Wandinha, né? Porque a gente tinha muito aquele clássico da roupa preta com aquela golinha branca, né? E aqui muda um pouquinho, mas ainda assim com todas as características da Wandinha, da família Addams, de uma forma geral. E eu acho que a Jenna Ortega, ela segura muito bem no papel de Wandinha. E é interessante porque ela destoa bastante das outras pessoas, tanto as pessoas normais ali da cidade, quanto as pessoas do colégio, mas eles acabam dando uma profundidade bem interessante pra personagem, tanto no que ela quer de carreira pra vida dela, quanto na relação com a família dela. E isso vai ser a trama principal dela, principalmente na relação dela com a mãe. E eu preciso dizer que eu gostei muito da interação das duas. A atriz que faz a Mortícia, inclusive, ela tá simplesmente incrível. Eu acho que ela conseguiu trazer muito bem o papel e a elegância que a Mortícia tem. Ela e o Mãozinha acabam sendo os maiores destaques, além da Wandinha, né, na família Addams, de uma forma geral. O Gomes, ele também tem uma história que acaba complementando bastante o mistério que a gente tá vendo, e isso é uma coisa interessante
interessante também, conforme a Wandinha ela vai investigando, ela vai entendendo como que as coisas elas vão se conectando, e é a história desde o passado até o momento que a gente se encontra aqui na série. Então é como eu falei, é um mistério que é gostoso de acompanhar e que tá bastante envolto também da família Addams de uma forma geral, mas com a trama central ali na Wandinha. Então acho que eles souberam trazer essa história muito bem e muito bem conectada. Agora, outra interação que eu acho que vocês vão se apaixonar é a Wandinha com a Enid, que é a sua roommate lá. O primeiro momento delas, eu dava muita risada, porque elas são completamente diferentes. A Enid, ela é essa coisa colorida que a gente via nos trailers, e ela é assim no jeito dela também. E como eu falei, né, a Wandinha, ela é mais esse mórbido, mais as vestimentas pretas e tudo mais, e ela é o colorido, ela é divertida, então ela é uma contraposição muito interessante, e é muito legal ver como que essa relação acontece. E além disso, ela também tem a sua trama, né, envolto da fantasia que a série traz e constrói muito bem logo nos seus primeiros episódios. E a Enid, ela é a personagem que acaba trazendo mais do atual, né, dessa conversa de, por exemplo, redes sociais, né, e eu preciso dizer, tá, eu achei muito interessante como eles conseguiram atualizar, porque sempre a gente via a Wandinha, a família Addams, de uma forma geral, em tempos antigos, né, e por mais que eles citem coisas de redes sociais e tal, é só pra trazer pro atual, não é um aspecto necessariamente importante pra trama, por exemplo, a Wandinha vai descobrir o mistério usando o Google, não é isso, tá, mas eu acho que eles souberam trazer muito bem a linguagem para o atual, e a Enid acaba sendo meio que essa porta-voz aí da juventude, vamos colocar dessa forma. Até mesmo no seu styling. Gente, o styling dela é a coisa mais linda, e tem uns detalhes que a série vai mostrando que é muito legal, sério. Por isso que eu falei, eu acho que vocês vão se apaixonar por essa personagem. Agora, tem outros personagens que eles são bastante complementares à história, a todo o mistério, tudo que tá acontecendo na série, que é o Xavier, o Tyler, a Bianca, que é a parte mais adolescente do elenco. Eu preciso dizer pra vocês que algumas histórias elas acabavam destoando um pouquinho, porque foi aquilo que eu falei, tinha algumas coisas de clichê que ficava ali acontecendo e eu preferia ir direto pro mistério. Eu acho que o público mais jovem vai se amarrar, mas foi como eu falei, né, a série ela me pegou justamente pelo mistério, que eu acho que ele é muito bem conduzido. E outra personagem que eu não posso deixar de falar também é a Gwendoline. Ela é a diretora ali da escola, e é interessante como a gente vai descobrindo aspectos da personagem dela, que eu não posso falar muito aqui também, estou embargada com isso até o momento ali da estreia, mas ela acaba trazendo uma parte, vamos falar assim, política, né, entre o que é o colégio, a comunidade do colégio e a comunidade ali da cidade ao lado do prefeito. Eu acho que eles até podiam ter tido um envolvimento um pouquinho maior de algumas pistas que eles trazem aí sobre a história da família Addams, né, que tá envolto do mistério, como eu falei, né, tudo se conecta. Em certo momento eu achei que ia para um lado e acabou sendo um pouquinho mais linear, mas ela tem um papel importante de conexão, tanto pro gerenciamento das coisas que acontecem na escola aí nesse momento exato, no presente, e o que aconteceu ali no passado. E é interessante também como ela acaba lidando com a Wandinha, elas acabam tendo uma relação interessante de acompanhar, vamos colocar dessa forma. Enfim, o que eu falo pra vocês de uma forma geral é que minhas expectativas elas foram sim atendidas, e eu acho que eles conseguiram atualizar muito bem a história, ao mesmo tempo eles conseguiram manter a essência do que era a família Addams antiga, pra quem conhece as obras anteriores, principalmente no humor. Gente, tinham momentos que eu dava boas gargalhadas aí, principalmente com esse humor mórbido da Wandinha, né? Esse é um dos aspectos que eu tinha falado, que eu acho que a Jenna Ortega, ela entrega uma Wandinha muito bem feita, na forma que ela fala, e deve ter sido interessante também trabalhar junto ali com a Christina Ricci, né? Apesar de ter a roupagem dela, sabe? A interpretação dela, mas de uma forma geral, o que eu já acompanhei de trabalho da Jenna Ortega, eu particularmente gostei de tudo que ela fez, e aqui em Wandinha eu diria até que é o papel mais diferente que ela fez até então, porque até mesmo no X, eu senti que ela era uma personagem meio que ela geralmente acaba interpretando, mas aqui o envolvimento dela é bastante notável, inclusive como ela se porta, inclusive algumas caras, a forma que ela fala, sério, é tudo muito bem feito, muito bem direcionado. E além disso, né, a gente também tem um bom mistério, então eu acho que Wandinha é uma história que é bem gostosa de acompanhar. Tem sim
pouquinho a sua pequena barriguinha, como eu tinha comentado, mas, gente, é uma série extremamente bem produzida. Tem cenas que são incríveis de ver, dá pra ver que foi uma produção cara e foi uma produção que teve cuidados. E por mais que eu tenha falado do universo de escola um pouquinho clichê, ainda assim eles conseguem ser bastante inovadores, né? Quando eles trazem, por exemplo, a esgrima, sabe? Então, as coisas que acontecem no colégio, elas também são um pouquinho diferentes. Enfim, eu acho que é um universo muito bem construído, eu adorei o que eu assisti e eles dão uma indicação que pode ter uma segunda temporada e eu espero que tenha, porque eu com certeza assistiria, porque eu gostei demais. Mas eu quero saber de vocês, quais que são as suas expectativas pra Wandinha e se tem mais alguma coisa que você queria saber e eu não falei aqui. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!